A indústria de Mato Grosso deve fechar o ano de 2021 com desempenho negativo, infelizmente, contabilizando 3 anos seguidos de retração. A pandemia, é claro, atrapalhou bastante, mas os principais entraves, entre eles o custo Brasil, são bem mais antigos. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no Jornal do Meio-Dia ao vivo, o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Gustavo de Oliveira. Seja bem-vindo, Gustavo, mais uma vez aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Camila, e obrigado pelo convite. Vamos falar de indústria sempre. Sim, falando nesse assunto importantíssimo para o Brasil inteiro, para o mundo, né? Mato Grosso, na verdade, foi uma exceção entre os meses de setembro para outubro. Houve um crescimento, mas no ano todo teve ali uma diminuição, né, em relação à indústria. É um movimento que acontece no mundo inteiro, Gustavo, porque está acontecendo. A pandemia tem agravado isso, tendo em vista que o Brasil já vinha aí, né, de uma retração econômica. Eu queria que você explicasse todo esse cenário para a gente poder entender melhor. Tentando simplificar o que é muito complexo. No mundo inteiro, quando a pandemia começou, a gente achou que o consumo ia se retrair muito e por muito tempo. O que aconteceu de verdade é que o consumo retomou o seu ritmo, mas pegou as cadeias de abastecimento mundiais desabastecidas. Então, ao longo do último ano e meio, faltaram embalagens, faltaram componentes. Quem vai hoje comprar um carro, tem muitas fábricas com carros prontos, mas faltando alguns componentes. Às vezes é o banco, às vezes é o kit multimídia. E tem notícias de diversas indústrias no mundo inteiro que estão com problema de abastecimento de insumos. O maior problema no mundo hoje é a falta de semicondutores, chips de computador, que são usados para fazer computador, mas também para fazer outros equipamentos e as máquinas que trabalham nas indústrias. Então, o problema de desabastecimento mundial é muito um problema de desorganização de cadeias produtivas. Pegou o mundo inteiro, também pegou a indústria brasileira. E há uma expectativa, assim, um prazo que isso seja retomado devidamente para a indústria voltar a crescer ou vai demorar ainda? Bom, o que nós acreditamos é que ao longo desse primeiro semestre do ano que vem, as cadeias produtivas já estejam reorganizadas. Temos ainda alguns desafios, né? O custo de produzir energia no mundo está crescendo demais, o custo logístico subiu, porque não temos nem containers em quantidade suficiente para atender a logística mundial de navios. Temos muitos desafios, mas a tendência é que nesse primeiro semestre do ano que vem, as cadeias se normalizem. E a partir daí, o que nós devemos ter é um rearranjo global por aumento de custos no mundo inteiro. É inevitável. Isso aconteceu por conta da pandemia e vai continuar acontecendo. Certo. E agora falando de um produto brasileiro que é exportado para o mundo todo, o Brasil é um celeiro, né, mundial, bilhões de pessoas se alimentam do que é produzido aqui. Em relação à carne, né, recentemente a gente teve o embargo chinês e agora foi retomada a compra de carne brasileira. Com isso, o preço diminuiu, ao contrário do que muita gente esperava, né, que na verdade, vão parar de comprar, o preço interno vai diminuir. Mas o que aconteceu na verdade? Porque é importante sim a gente ter essas relações comerciais lá fora. Bom, para quem não acompanhou, nós tivemos no Brasil simultaneamente 2 casos de febre aftosa. Sim, já um aqui foi em Mato suficiente, Grosso, né? Outro em Minas Gerais. Isso disparou um protocolo de bloqueio de exportações para a China. Um protocolo assinado entre Brasil e China. Toda vez que tem uma suspeita de contaminação por alguma doença endêmica, infecciosa, isso é disparado. Com isso, o Brasil ficou impedido de exportar para a China por 3 meses aproximadamente. E, durante esse período, os frigoríficos continuaram produzindo, mas não tinham para quem exportar a carne. Isso revelou um problema sério. Nós dependemos muito das compras chinesas e precisamos desenvolver outros mercados para as nossas carnes. Bom, esse embargo foi suspenso na semana passada. Isso significa que não só a carne que está sendo produzida hoje, mas toda a carne que estava estocada durante esse período está liberada para ir para a China. Os frigoríficos estão aproveitando esse bom momento, essa demanda alta, esse bom preço para exportar e, com isso, gerou um aumento de preços no mercado interno. A médio prazo, a tendência é que, produzindo mais volume, o custo da carne caia para o consumidor final. Mas, nesse momento... Tomara. Além dessa pressão de exportações, o consumo de carne cresce nessa época do ano. E isso faz com que os preços de carne se elevem, infelizmente, nesse período. Vamos ter que enfrentar churrascos mais caros aí final de ano. Sim. E falando do encontro recente, né, o senhor foi porta-voz da Confederação Nacional das Indústrias lá em Brasília, um encontro com o presidente da República, e levou um documento com 44 propostas para melhorar, fomentar a indústria. Eu queria saber quais as principais propostas e quais os efeitos que esse encontro surtiu e que vai surtir na prática. A Confederação Nacional da Indústria, junto com o Ministério da Economia, fizeram um diagnóstico sobre como é que o Brasil se comporta em relação
a média dos países da OCDE, uma organização dos países mais evoluídos economicamente. Sim. A diferença em diversos itens, em 12 itens, é o que nós chamamos de custo Brasil. Quanto a logística no Brasil é mais cara em relação à média desses países que eu citei? Quanto custa a insegurança jurídica que existe no Brasil? Sim. Quanto a mais custa de impostos, etc. A conta é que num PIB de 7 trilhões, nós perdemos 1,5 trilhão de reais por ano no chamado custo Brasil. Ou seja, é ineficiência. Para que se tenha uma ideia, isso é quase todo o PIB industrial do Brasil. Quer dizer, a gente tem uma indústria funcionando e outra sendo jogada fora em custo logístico, em burocracia e tantas outras medidas. E tudo isso poderia ser evitado. Sim. É um custo desnecessário, né? Que vai Desnecessário, embora, que não agrega prejudica. valor nenhum à nossa produção Sim. e impede a nossa indústria de competir globalmente. O documento entregue tem 44 medidas, 19 das quais só dependem do governo federal, que por decreto ou portaria pode influenciar e mudar essas questões. As outras medidas, as outras 25, dependem do Congresso Nacional. Assuntos como reforma tributária, reforma administrativa e tantas outras que precisam andar. A gente sabe que ano que vem é um ano de eleição, é difícil o Congresso se posicionar sobre temas grandes, mas o país não aguenta mais, não é possível mais esperar. A gente precisa desse empenho do Congresso Nacional e do governo federal. Certo, presidente. E em relação às eleições do ano que vem, né? A gente sabe que no índice de liberdade econômica, né? Voltando um pouquinho ao que a gente estava falando, o Brasil ocupa uma posição muito complicada. Aqui eu tenho dado a posição 143 de 178 países, ou seja, a insegurança jurídica está crescendo, também as contas do governo, né? Há aí todo um problema com a transparência, estão completamente em déficit, ainda mais agora na pandemia. E também a liberdade para empreender. O senhor acredita que, com a mudança, às vezes, de governo, né, isso ocorrer no ano que vem, a gente vai ter algum problema ou isso já é histórico no Brasil? Porque a gente vem aí, né, antes do atual governo, do governo que tinha mais o espectro à esquerda, que quanto mais espectro, maior o Estado e menos liberdade econômica. O setor da indústria já se planeja em relação a isso ou não? Bom, Camila, primeiro é inevitável dizer que o peso do Estado no Brasil é insuportável para todos Sim. os brasileiros. Essa agenda de modernização do Estado, de desburocratização, ela tem que ser abraçada por qualquer candidato, do mais à esquerda ao mais à Sim. direita. Os mais à esquerda, que querem manter um Estado com maior tamanho, vão ter que investir muito em eficiência. O Estado vai ter que fazer tudo o que faz, mas gastando menos, jogando menos dinheiro para o ralo. E os mais à direita querem privatizar, reduzir o tamanho do Estado. Sim. Podem entregar mais essa agenda. Fato é, não dá mais para viver com um Brasil que cobra quase 40% da sua riqueza de todos os brasileiros em impostos e devolve serviços públicos, na média, muito difíceis, Exatamente. muito complicados. Mato Grosso talvez seja um destaque diferente, porque aqui nós temos um Estado que investe, prefeituras com saúde fiscal, Sim. mas na média dos mais de 5 mil municípios brasileiros, essa não é a realidade. Existem órgãos públicos, Camila, que gastam mais de 80% dos seus recursos com atividades internas. Ou seja, para cada 100 que recebem, só devolvem 20 ao cidadão. Isso é culpa do servidor? Não. É culpa de uma burocracia que existe no país que precisa ser enfrentada. Me permita dar um pequeno exemplo. Semana passada eu vendi um carro. O Detran emitiu digitalmente o documento de transferência. E eu sentei no meu computador e disse, olha, vou assinar com o meu certificado digital. O documento de transferência é digital, eu vou usar meu certificado digital. Sim. Não, eu tive que ir a um cartório, para pregar um selo, bater um carimbo, para poder vender o carro. Em um mundo onde a gente faz transferências eletrônicas bancárias com toda a segurança. Facilitando a vida do cidadão. De valores muito maiores do que um carro de 40, 50 mil reais. Como é que nós podemos viver com a burocracia do selo e do carimbo? Acho que a gente tem que enfrentar esse tipo de coisa. Isso é perda de energia para todos os brasileiros. Dei um exemplo, podia dar 1000. Acho que quem está nos ouvindo em casa tem algumas histórias para contar. Muito bem como Desburocratiza o Brasil. É isso aí. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui, mais uma vez no Jornal do Meio Dia e uma boa tarde. Obrigado, Camila. Um abraço a todos. Ótimas festas.